A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos em um estudo bíblico da Palavra do Senhor, desde o Evangelho de João ao livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Estamos em João, capítulo 5, agora no versículo 16 ao versículo de número 47, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim diz a Palavra do Senhor: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai, amém? Assim diz o texto: e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que ele me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que venha a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho do homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que meu Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podes vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Esta é a palavra do Senhor, a qual nos vem falar que quando Jesus estava fazendo os milagres e prodígios, diz a palavra do Senhor, nos sábados também, e Jesus estava sendo assediado por violar as leis do sábado. Mas Jesus disse aos líderes: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Com esta declaração, Jesus contesta a noção de que até mesmo Deus estava, de alguma forma,
literalmente sujeito às leis do sábado. Se Deus parasse com todo o tipo de trabalho no sábado, a natureza cairia no caos e o pecado dominaria o mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz que Deus descansou no sétimo dia. Ele descansou da obra da criação, mas começou a obra de manter a criação. Deus trabalhou e continua trabalhando, e assim também o seu Filho Jesus Cristo. Com esta reivindicação, Jesus afirma a sua igualdade para com Deus. Além disso, Jesus estava ensinando que quando a oportunidade de se fazer o bem se apresenta, ela não deve ser ignorada nem mesmo no sábado. Os judeus perceberam que as palavras de Jesus revelaram um relacionamento muito pessoal com Deus. Ao dizer meu Pai, ele estava claramente reivindicando ser o Filho de Deus e, portanto, igual a Deus. Um homem reivindicar igualdade com Deus era blasfêmia. E blasfêmia era um pecado que imputava a pena de morte. Levítico, capítulo de número 24, versículo 16, nos diz isto. As pessoas normalmente compreendiam mal a Jesus, e ele estava constantemente corrigindo-as. Jesus nunca tentou corrigir o entendimento de que ele estava tentando reivindicar ser Deus, porque isto era exatamente o que ele tensionava. Assim, os líderes judeus ainda mais o procuravam matá-lo. Jesus não disse que não faria nada independente do Pai, mas que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. O Filho executa as tarefas que o Pai quer que sejam feitas, porque eles possuem um só Espírito. O Pai e o Filho conhecem e amam um ao outro completamente. Por causa do seu relacionamento transparente, o Filho sempre sabe o que o Pai está fazendo e trabalha em harmonia com ele para ver a sua vontade realizada. Por causa desta unidade com Deus, Jesus viveu como Deus queria que ele vivesse. Jesus prometeu fazer coisas muito maiores. De acordo com os versículos seguintes, isto se refere à habilidade do Filho de dar a vida aos mortos e executar o juízo. Essa declaração teria chocado o público de Jesus, porque ela atribui ao Filho o próprio Jesus, o que era visto como exclusivamente a atividade de Deus Pai. Somente Deus pode ressuscitar dos mortos. Aqueles a quem quer, Deus deu a este poder ao Filho. E isto é mostrado no episódio em que o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Aleluias! A certeza da salvação está nas mãos do Filho, porque Deus lhe confiou a autoridade judicial e executiva para julgar. Portanto, ele possui a mesma dignidade e honra do Pai, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Em contrapartida, aqueles que se recusam a honrar o Filho não estão honrando o Pai que enviou. Aqui Jesus estava se referindo àquele tempo que todos o reconhecerão como Senhor. A tragédia é que muitos então reconhecerão a verdadeira natureza de Jesus, mas terão perdido a oportunidade de receber a sua ajuda salvadora. Aqueles que não estão dispostos a honrar a Cristo agora irão descobrir que também não têm honrado ao Pai. As pessoas não devem dizer que creem em Deus enquanto ignoram o poder e a autoridade do seu Filho. Aqui, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que os judeus estavam seguindo as leis de Moisés. Moisés escreveu o próprio Filho de Deus, diz o Senhor Jesus, ele mesmo escreveu de mim. Mas se vós cresceis em Moisés, vocês acreditariam em mim também, porque ele testificou de mim, ele falou de mim. Vocês estão apenas querendo se parecer que estão praticando, mas vós não praticais o amor de Deus e nem muito menos as obras que ele nos ordena que faça. Dentro de vós não há amor. Eu bem vos conheço, sei os vossos corações, e vocês não estão em Deus. E quando Jesus diz isto aos judeus, eles ficam pasmados e irados, e agora com mais intenção de matar a Jesus. Porém, Jesus não partiu deste mundo antes que todo o Evangelho fosse pregado conforme a vontade de Deus. Ele o fez conforme a vontade daquele que o enviou. A palavra do Senhor que estamos meditando vem a nos falar: meu Pai me enviou, meu Pai me enviou. Aquele que acredita em Deus, acredita no Filho dele também, porque as palavras de Deus são bem claras. As Escrituras Sagradas nos diz
eu faço a vontade daquele que me enviou, e não conforme a minha vontade. E eu não recebo glória para mim, e vós buscais glória um dos outros. Vocês gostam de elogios, gostam de ser elogiados, mas vocês buscam glória de si mesmo, e não querem a honra que o Senhor tem a nos dar. Portanto, as palavras que vocês tanto pregam, que são as leis de Moisés, Ele próprio acusará cada um de vocês a cada coisa que praticaram ou vão praticar. Tenham cuidado com as minhas palavras, porque delas tem a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor no livro de João, concluído o capítulo de número 5. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos meditando o capítulo de número 6, em nome do Senhor Jesus, o qual vai nos dizer a multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.